instruções onde Paulo manda, fala para cada um de nós, falou naquele tempo e hoje traz para cada um de nós essas instruções, o qual parece que cada um de nós, que a igreja, tem esquecido. E Paulo continua assim: pensai nas coisas que são de cima, e não os que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Então eu pergunto para cada um de nós, para cada um de vocês, a sua vida está escondida em Cristo? Porque para ela estar escondida com Cristo, com aquele que está assentado, nós temos que abandonar algumas coisas que não provêm da palavra de Deus. E aqui o Senhor começa a me mostrar, Ele começa a falar que é para que a gente pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas a igreja está fazendo ao contrário. Nós estamos fazendo ao contrário. Estamos pensando nas coisas da terra ao invés de pensar nas coisas de cima. E o que é que isso ocasiona, irmãos? Ocasiona aquela velha criatura. Porque ele diz aqui, no 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Seus membros quais são? Seu corpo, sua língua, seu olho, sua mente, seu coração, seu caminhar, a palavra que sai da sua boca. Mortificai-vos cada um de vós. E vós tendes mortificado essas palavras, tendes mortificado os pensamentos. Vocês têm mortificado o seu caminhar, a sua trajetória aqui nessa terra, como chamado de Deus, como foi pregado aqui? Ele está dizendo: mortificai, pois, os vossos membros. As pessoas pensam que é só o braço, só porque eu não roubo. Quantas vezes tem que ser falado? A irmã pregou que é como Tomé. Até quando teremos que ver a glória de Deus para conseguir entender que somos mortos para essa vida? As nossas coisas não são dessa terra, são daqui que está no céu, com aquele que está sentado à destra do Pai. Então, enquanto eu não mortificar isso aqui, essa carne, esse membro, essa língua, esse pensamento, esse olhar, esse desejo, a minha vida vai estar escondida nas mãos do Senhor, ou ela vai estar exposta para Satanás brincar e fazer o que quer? Vejamos: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paramos. E aí onde Jesus nos coloca e mostra para cada um de nós que ainda somos desobedientes. Sabemos, irmão, que erramos, mas temos que parar de ser errantes, desordenadamente fazendo aquilo que não é mais para fazer, porque o conhecimento já está aqui. Mortificai. Mas não conseguimos mortificar a mente, o coração. O irmão pregou aqui que, nossa, pensa Jesus: ai, Judas me traiu. Ai, eu não vou porque alguns não quiseram vir. E paramos. Não conseguimos mortificar, matar isso para sermos essa afirmação. Qual é a afirmação? Portanto, já ressuscitaste com Cristo. É uma afirmação. E aonde a igreja está se afirmando, está concretizando? Ela não consegue. Porque ela está presa nas coisas da terra. Não para de pensar naquilo que está à sua frente, ao seu lado, aquilo que já está lá atrás, que para Jesus nem existe mais. Já foi lançado na profundeza. Mas você continua indo lá ressuscitar aquilo que não existe. Ressuscitar a avareza, ressuscitar a idolatria, ressuscitar o desejo da carne, seja pelo sexual, seja o desejo de ambição, de egoísmo, desejo de avareza, não importa. O desejo da carne, ele não presta. Ele só está matando. Hoje, quando eu peguei a foto do meu pulmão, é uma carne, é um pedaço de carne, que quando eu for para a terra, acabou. Mas enquanto eu estiver aqui, respirando, esse órgão que está aqui, me ajudando a
se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E aí ele continua. Pela quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, vamos lá em 2 Pedro 2,22, rapidinho. Para a gente entender que quando eu já sou ressuscitada, eu não posso mais desobedecer. Eu tenho que colocar isso dentro do meu coração, da minha mente. E buscar pelas entranhas da alma, pelo Espírito de Deus. E ele diz aqui, 2 Pedro 20, porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, 2 Pedro 20 ao 22. 2 Pedro 2, 20 ao 22. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque o melhor lhes fora que não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porém, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada a rolar na lama. Espera aí. Uma vez eu preguei sobre isso aqui, sobre a mesa do Senhor. Que nós muitas das vezes saímos da mesa como saímos da Santa Ceia domingo, de uma mesa limpa, farta, para sentar na mesa de Satanás e voltar ao primeiro estágio, que é pior. Então, quando ele fala aqui em Colossenses que, portanto, já está ressuscitado, e ele vem no 6 e diz: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, é o que Pedro afirma lá. Porque enquanto eu continuo desobedecendo, já conhecendo esta palavra, porque pela ressurreição de Cristo, eu fui salvo naquela cruz. Mas quando eu aceitei e declarei que Ele é o único Salvador da minha vida, houve uma afirmação, uma declaração no céu, na terra, debaixo da terra, para quem quiser ouvir, que eu sou filha de Deus. E onde está minha obediência? Eu continuo voltando? Será que eu quero ficar naquele primeiro estágio para ser pior? Ficar no segundo para ser pior que o primeiro? E aí eu não posso reclamar? Tenho que Deus ser justo comigo? Ele já está sendo mais do que justo com cada um de nós. Ele deu seu único filho. Ele obedeceu o Pai. Ele deu seu único filho por você, por mim. E como é que Deus não é justo? Aí quando vem a ira de Deus, não é a ira, é a minha desobediência que causa isso. Porque ao invés de estar escondida com o Senhor, porque ele diz aqui, no 3, Colossenses 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Espera lá, se ela está escondida, eu tenho que estar em obediência. Porque se eu não estou em obediência, ela está exposta, mas exposta para o mundo, para o demônio, para Satanás brincar com tudo isso aqui que ele já fala que é para mortificar. A avareza, concupiscência, idolatria. E ele continua no 7, nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nela. Andaste no passado. Esse passado não existe. Mortifica, mata. Porque enquanto não matarmos isso, não vamos conseguir andar nessa palavra. Porque o Senhor está vindo. Quem sabe a hora? E aí, se ele chegar? Porque até a burra ele mandou avisar para Balaão. Se lerem 2 Pedro 2, vocês vão entender. Ele está avisando a gente aqui, todo domingo, todo dia, pelo Evangelho. Jesus Cristo está em espírito e verdade. O Espírito Consolador veio, foi pregado aqui. Não deixou ninguém sozinho. Ele não deixou. E aí ele continua. Nos quais, no 7, nos quais também outro tempo andaste quando viveis nela. Mas agora, despojai-vos também de tudo.
da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Espera lá. Ele acabou de falar. Mas agora, despojai. Mas a gente não quer. A gente quer continuar com a cólera, com a vingança, com a revolta. Porque Jesus não pode ter revolta. Ah, por quê? Mas eu tenho que ter. O irmão fala aqui. Isso não sai mais do meu coração. E eu tenho que me preocupar. O irmão pregou, não se preocupeis com o dia de amanhã. E a gente se preocupa. Se preocupa com quem está falando, com o que vão pensar. Mas esquece de se preocupar com o que Deus está vendo e pensando da gente. Esquece que Ele já ressuscitou. Ele fala, epa, você não me deu a tua vida aqui para ficar aqui escondidinha no meu coração? Porque essa vida que está escondida com Cristo não é essa vida aqui da terra. Porque quando Ele diz, buscai as coisas do céu, a vida que está escondida lá é a vida eterna, é a glória, é a coluna na casa do Pai. É um novo nome que vai ser chamado, como a irmã pregou, Jesus. E como? Vamos se esconder. Ué, você está escondida? Não, você está expondo porque você continua, como ele fala no 9, com ira, com cólera, com malícia, com maledicência, com palavras torpes. Eu até fui rever, né, aqui no dicionário, né, as palavras, viu, algo sem valor. Que isso, irmão? Você tem valor para Cristo porque Ele foi na cruz. Aí você continua despejando coisas que não valem a vida, que não salva. Viu, despejando concupiscência, palavras torpes. Ah, mas eu não falo. Epa lá. E o pensamento? E o pensamento? E a mentira, a maledicência, o pensar mal. Chega, igreja. Temos que pensar, olhar. Já foi, o irmão botou esse dia o texto que nós fazemos acepções, não damos valor porque a pessoa é de outra doutrina, outra religião. Não, nós temos que ser vida, tratar todos iguais. Eu vou xingar, vou tratar mal porque ele é de outra religião, ele gosta disso, gosta daquilo. Não, ele tem que ver Cristo em mim porque eu sou ressuscitada pelo sangue. 3:1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Como vão ver as coisas de cima se eu continuo buscando as coisas de baixo, do inferno? Continuo buscando as coisas da terra. Nós não somos desse mundo. Nós não somos. E aí a palavra torpe, muitas das vezes é um olhar torpe. É a forma. É a linguagem corporal, a gente não percebe, mas a gente fala. Os membros que ele fala aqui, mortificar esses membros são tudo, irmãos. E ele fala, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Irmãos, se eu já me despido desse velho homem, no dia que eu declarei a minha vida com Cristo, eu tenho que todo dia levantar, pegar a minha cruz, negar a mim mesmo, e lembrar que eu estou morta. A minha vida é santa. É com Cristo. É com Cristo. Não é aqui na terra. Eu tenho que pensar nas coisas que vêm do alto. Mas eu continuo pensando nas coisas que vêm da terra. E aí ele fala, no 2, ele fala, pensai, né, nas coisas que são de cima. E não as que são da terra. Irmão, examina seu coração. Examina. Vê ainda o que você está pensando. Vê se você durante o dia tem buscado mais as coisas de Deus ou os desejos da carne. Ou as coisas da terra. Matando a fé, ao invés de restaurar, revitalizar, renovar, eu vou matando. Porque eu não consigo buscar as coisas que é de Deus. Porque tem um problema. Eu não consigo buscar as coisas que são do alto. Há impedimento para orar. Há impedimento para fazer. Para levar o evangelho. Para levar uma palavra. Porque como a gente já disse, irmãos. No mundo tereis aflição. O Senhor diz, já foi pregado. Mas Ele venceu e nós venceremos. Se Jesus foi perseguido, quem sois vós para não ser?
Tu és melhor que Cristo? Não. Nós nem somos merecedores desse amor. Mas Ele, em obediência, foi lá. E a gente não consegue obedecer buscando as coisas do alto. O pensamento, a virtude, o amor. Ele continua. E vós vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Como nós vamos ter uma nova imagem? Não essa imagem. Eu olho fotos minhas quando eu era uma vida dessa vida mundana. E a minha imagem que está lá eu não consigo ver. É uma diferença colocar uma foto hoje, a fisionomia, o membro, são as ações, a expressão, o olhar, o falar, o agir. Hoje as pessoas falam, nossa, você está muito chata. Eu prefiro ser chata com Jesus do que ser boazinha no inferno com todos. Eu não quero ser a porca que volta para a lama. Eu não quero vômito mais de Satanás. Mas quando eu faço igual o cachorro, vomito e como. Volto ao primeiro estágio. E Deus está dando chance, diariamente. Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz. Siga-me. Aquele que quiser, Ele não obriga. Foi falado aqui, Jesus não obriga ninguém. Ele não obriga. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Bato. Se você abrir e deixar eu entrar, eu cearei com você. Ele já ceiou, Ele está no nosso coração, ceiamos domingo. É a porta do coração, irmãos. Porque aqui Ele continua. O novo, que se renova para o conhecimento. O conhecimento nós estamos tendo diariamente dentro da palavra. Porque se eu busco o que é do céu, eu vou ter o conhecimento. Eu vou conhecer meu Pai. O maior exemplo é dado aqui entre pais e filhos. Mães e filhos. Eu conheço o meu Pai, dentro da casa do meu Pai eu tenho tudo, porque eu sou obediente. E aí ele continua, no 11, terminando no 10, segundo a imagem daquele que criou. Para que eu possa ter essa imagem, dessa nova criatura renovada, eu tenho que continuar buscando. Mas não é só um pouquinho, 10 minutos, pensando no que vai cozinhar amanhã, né, Érica? É orar, é buscar, é ter fé. E ele continua aqui no 11. Onde não há grego nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Não tem como, é só Cristo. É só Cristo. Revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Irmãos, aqui ele começa a falar o que somos, a afirmação. Depois ele fala o que temos que fazer para continuar nessa afirmação. E aí ele fala para eu mortificar tudo isso, para que venha o conhecimento, venha a imagem, venha tudo aquilo, o revestimento espiritual dentro de mim, das entranhas do meu coração, da minha mente, da minha alma. A alma que muitas das vezes está doente de amargura, e a gente não consegue mortificar. E ele fala, revestir-vos como eleitos de Deus e amados. Eu sou eleita, você já foi eleito, foi chamado. E o que você está fazendo? Está pensando nas coisas da terra, sendo a imagem do demônio. Me desculpa, mas é isso. É isso que fazemos. Refletimos, ao invés de refletir a imagem de quem nos criou, são a imagem daquele que nos destrói, daqueles que vai nos matar. Preferimos ficar com a imagem de Satanás para condenação do que com a imagem daquele que foi na cruz por mim. Que isso? Ele continua, suportando. Aí ele fala, das entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Falta humildade, falta mansidão. A humildade não é porque eu dou R$2 para aquela pessoa na rua, não. A humildade é reconhecer que eu estou errada. A humildade é se ajoelhar e pedir perdão todos os dias. É pedir ajuda para o irmão. É aceitar a exortação. Porque ele vai falar aqui, suportando-vos aos outros e perdoando. Você está conseguindo perdoar hoje? Acho que é ser perdoado. Perdoando-vos uns aos outros. Assim, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo
vos perdoou, assim fazeis também. É muito fácil, eu falo da boca para fora, mas o meu membro, a linguinha, não está mortificada. Ela fala, mas não está mortificada. O meu pensamento não está mortificado. Meu coração, então, para chegar nas entranhas da minha alma, para que Cristo realmente viva dentro de mim, não consigo. Mas aqui ele fala, fazei-vos também, e sobre tudo isso revestis de amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia! É esse amor, que é esse vínculo que nos une a Deus. Você está tirando esse vínculo de amor e pegando o vínculo de ódio, de morte, de podridão, de sepulcro, de bicho, de torpeza, de avareza, de idolatria. Pelo amor de Deus, igreja, acorda. Trocando esse vínculo ninguém vai dar. Não tem ninguém que dê esse vínculo de amor fiel e eterno, com vida e sabedoria, do que Cristo. Porque por amor ele foi na cruz. Lembre-se disso. Ele fala que é o vínculo da perfeição. Perfeição. Eu só consigo me aperfeiçoar se eu estiver no vínculo desse amor. Se eu estiver ligada a esta vida, guardado na mão, no coração de Cristo, em obediência, mortificando tudo. Irmãos, não é fácil. Eu não disse que é fácil. Só que eu tenho que conseguir dia após dia. Porque eu preciso refletir a imagem daquele que me criou, não a imagem de Satanás. Eu preciso ter o vínculo de amor com Cristo. Fala, alguém vai querer ter vínculo com você de cara feia? Dando patada? Humilhando as pessoas? Tratando mal? Eu não quero um vínculo com essa pessoa. Jesus vai querer ter vínculo com você? Você agindo assim? Examine o coração. Sentar na mesa e ceiar é fácil, qualquer um faz. Mas ter a humildade de reconhecer que você necessita ser mortificado, ter realmente esse amor dentro de si e pedir perdão, é o que está sendo difícil para cada um de nós. Mortificar os pensamentos, as ações, para continuar nessa perfeição, porque ele vai vir. E ele fala que é fiel. Aquele é fiel para nos aperfeiçoar até aquele dia. E ele vai cumprir. É nós que estamos difíceis de cumprir. Aí ele continua aqui, ó. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, dominem vossos corações e sejam agradecidos. Presta bem atenção nesse versículo. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Foi chamado o quê? No corpo da Luciana? No corpo do Raimundo? Não. Um corpo de Cristo. Você não está sozinho. Porque a igreja até quer ficar sozinha. O irmão acha que ele pode sozinho. Você está no corpo de Cristo. Se você estiver fora, você não consegue. Você não vai conseguir ter essa paz. Você não vai conseguir ouvir o chamado de Deus. Você não vai conseguir dominar o seu coração. Porque o domínio da carne é mal. Está ali entre mortificar. Ele começa do 5 ao 9. Mortificai. Para eu ter domínio do meu coração. Para mortificar essa velha criatura. E me revestir desse amor. Dessa nova imagem. Eu preciso ter o vínculo de amor. Ter a paz de Deus, mas eu não vou conseguir ter essa paz, porque eu não consigo deixar que Deus domine o meu coração, que Deus domine a minha vida. Eu só falo, mas o meu pensamento busca coisa da terra, não busca nada do céu. O meu pensamento não deixa Deus entrar. E ele fala, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e seja agradecido. A gente nem agradece. Vamos ser sinceros. Fala obrigado, mas não reconhece de coração o que Deus fez. Hoje, vendo a foto, o raio-x do meu pulmão e vendo ele intacto, sabendo que tantas pessoas morrem com essa doença, principalmente por causa do pulmão, que é onde ela mais ataca, eu vim glorificando a Deus. Há 4 anos falaram que eu ia ficar cega. Eu vim conversando com o irmão e com a Luciana chorando.
que o médico me deu 1 ano e meio. Estou tomando injeções, hoje eu tomei no olho. Tomei nesse olho. Continuo tomando para conseguir, porque o médico disse que eu preciso para não ficar cega, mas ele me deu 1 ano e meio. E já tem 4 anos. E eu estou vendo pela misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo, porque sem ele eu não estaria vendo. Eu fiquei quase 1 ano e meio sem tomar medicação nenhuma por causa da gravidez. E quem fez? Foi a medicação? Foi o homem? Foi Jesus, gente. Esse domínio, só que a gente só busca esse domínio quando necessita, quando passa por uma provação. Esse domínio é todo dia, da graça todo dia, no dia bom, no dia mau, para que possam ver a imagem em nós. É difícil passar por provação, passar alegre, difícil, alegrai-vos, outra vez alegrai-vos no Senhor. Mas temos que ter essa fé, para que esse domínio esteja em nós. Hoje está difícil, mas eu tenho um Deus que me levanta, porque quando estou fraco, Ele me fortalece. E aí ele continua, no 16, no 15, que dominem vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração. Olha isso. A palavra de Cristo habite abundantemente. Mas muitas das vezes a palavra que está habitando em nós é torpe, né? O pensamento é torpe. Não é a palavra do Senhor. E ele fala abundantemente em toda sabedoria. Buscamos sabedoria da terra. Porque se buscarmos realmente a sabedoria de Deus, vamos conseguir agir. Vamos ter, porque o irmão falou, a unção já foi dada. Como ele falou lá em Pentecostes, no dia de Pentecostes, lá em Atos. Desceu, eis que vos dou poder. Todos vocês têm poder. E o Espírito Santo está sobre cada um de vós. Mas a sabedoria do Senhor, de Cristo, não a minha, não a da terra, não o desejo da minha carne, não as concupiscências, não os desejos carnais, o pensamento, a ira, isso não é sabedoria de Deus. Isso é laço do demônio para te matar. Mas você já foi ressuscitado, eis a afirmação. Você já foi liberto, eis a afirmação. Você já está livre, eis a afirmação. Porque Cristo viveu, Cristo ressuscitou. E você já foi batizado pelas águas, pelo Espírito, com fogo santo. Ele continua. E quando fizeste por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças, a Deus Pai. Isso é um problema, a igreja às vezes esquece de dar graça. Dá graça a todos, menos ao Senhor. Fala que graças a esse remédio, ai que bom que eu consegui fazer. Venho eu. E você não é mais eu. Você já é ressuscitado. Você não é eu. Você é de Jesus. É Jesus, como a irmã falou. O nosso nome, o novo nome é Jesus. Não é mais Érica, não é mais Lu, não é mais Carol. E a gente esquece de dar essa graça para Cristo. E fala, faz com amor, por amor. E quando fizeste por palavra, fazei em nome de Jesus. Tudo, gente, que eu vou fazer. Tudo. É como os irmãos falaram, eu vou fazer um alimento, eu oro, eu agradeço, eu faço por Deus, por amor. Porque eu tenho esse vínculo, eu tenho essa sabedoria, não de mim. Eu falei para o irmão, pela primeira vez eu falei e a pessoa não revidou. Vi a sabedoria. Ele não, você tem a unção. Deus já te deu a unção e você usou essa unção para ter a sabedoria. E muitas das vezes a gente não está conseguindo usar a unção de Deus para ter essa sabedoria aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aí ele vai lá no 23. Ele continua. E tudo quando fizeste, fazeis de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens. Muitas das vezes fazemos coisas para o Senhor de qualquer maneira. Já foi falado aqui. Fazemos melhor para a nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso esposo, mas quando é para Deus é de má vontade. Meus irmãos, eu vou correr um pouquinho porque a hora já está me cobrando. Mas medita nesse versículo. O que você está fazendo para o Senhor? Porque se eu faço para o Senhor bem feito, eu já mortifiquei a minha carne.
Eu já mortifiquei tudo aquilo que não presta. Porque se não presta, eu não tenho como fazer para o Senhor, porque eu vou sempre fazer mal. Se eu continuo como velha criatura, eu vou fazer sempre porcamente. E o Senhor não recebe nada assim. Ele não deu a gente nada pela metade. E ele fala, sabendo que recebereis do Senhor o galardão de herança, porque Cristo é o Senhor e servis. Cristo é o Senhor e servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoa. Meu Deus. Aleluia. Pensa, igreja, como nós estamos fazendo, com a imagem que nós estamos nos assemelhando. Ele ainda continuaria aqui, no 4, vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade, e vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu, perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu também estou preso, para que se manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria, para que os que estão de fora remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Aleluia. Isso é tremendo. Olha como está a sua palavra, como está o seu caminhar para aqueles que estão lá fora, com a imagem. Seja justiça, não a sua, mas a de Deus. Não seja você. Para a gente poder falar do ministério, quem vai querer ouvir os mistérios de Deus da boca de quem só está fazendo coisa errada? De quem não perdoa? De quem vive brigando com ira, empurrado, revoltado, remurmurando? Acorda, igreja! Acorda! Ele fala aqui, olha a confirmação. A confirmação aqui, ó, no 3. Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com eles em glória. Aleluia! Para a minha vida estar com Deus e essa manifestação que eu tenho que mortificar. Ele fala, claro, isso é uma afirmação. Quando Cristo, que é a nossa vida, se Cristo é a nossa vida, mata e vive a glória do Senhor. Irmãos, fiquem com essa palavra, meditem nesse capítulo 3 e no 4 e tentam entender o que o Senhor está falando, a afirmação, o que é a nossa vida escondida com Deus. Porque Ele já retirou das mãos de Satanás, Ele já comprou com sangue, mas nós queremos entregar. Não, essa igreja, nenhuma igreja, porque vamos orar por cada um, os que estão aqui, os que estão lá fora e aqueles que ainda não conhecem, porque nós vamos levar os mistérios e a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, as palmas louváveis ao Senhor Jesus.